Voltamos para o segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje entrevistando a doutora Luciana de Moraes de Farias, que é presidente do IAP, Instituto dos Advogados Previdenciários do Conselho Federal, né? Ela é também professora, também advogada, autora de livros, enfim, currículo que não falta à nossa entrevistada. Lembrar apenas ao telespectador, ajude-nos a fazer a pauta do programa, mandando e-mails, sugerindo assuntos novos a serem discutidos, tirando alguma dúvida que a gente possa tirar por e-mail. E esse contato pode ser feito pelo e-mail direitosdestaque@proleges.com.br. Doutora Tatiana, por gentileza, continue com as nossas curiosidades para que a doutora Luciana possa esclarecer. Essa daí é a sua curiosidade, doutor Clóvis. Porque ele falou aqui do chazinho dele da noite. Então, se ele quiser esse chazinho toda noite quando ele chega, porque ele já disse que chega tarde das aulas, né? Como é que faz, doutora Luciana? Esse pagamento de horas extras, o empregador, quer dizer, todo dia ela anotou lá que trabalhou naquele período como extraordinário. Como ele faz o pagamento? Vai ter que desembolsar essas horas extras de uma vez só ou não vai ter que desembolsar de uma vez só? Na empresa tem um banco de horas. E em casa? Com a doméstica. Então, vamos lá. Primeira coisa, se o seu chazinho for depois das 10 da noite, vai entrar, além da hora extra, vai entrar o adicional noturno. Eu vou tomar chá às 5 da manhã. Então, assim... Eu tô fora. Então, assim, até as 22 horas, a hora extra é contada. Como que se paga essa hora extra? 50% sobre o valor do salário normal. Então, como que se calcula o valor da hora extra? Então, você vai pegar o salário da sua empregada e vai dividir por 220. 220 é o número de horas no mês. E aí, você vai pegar o valor de uma hora e colocar 50% em cima daquela uma hora. Esse é o valor da hora extra que você vai pagar para sua empregada doméstica. E se for o chazinho do doutor, vai pagar mais 20% sobre isso, porque vai entrar no horário noturno. Chá caro, hein? Chá caro. E aí, como que é feito esse pagamento? Para a empregada doméstica vai ser possível fazer um banco de horas também. Ele vai ter validade até 12 meses. Até um ano é possível fazer o banco de horas. Então, ficou uma hora extra, 2 horas extra naquele dia, dentro daquele mês, ela vai poder compensar dentro de um ano. Se dentro de um ano não compensou aquelas horas, aí vai ter que pagar aquela hora extra. Não pode passar para o ano seguinte. Uma outra situação também a ser lembrada, se a empregada doméstica ela fizer mais de 40 horas extras no mês, aí tem que ser pago dentro do mês. Essas horas extras tem que O patrão vai ter que ter um contador para isso ou vai ter um programinha? Alguém vai inventar um software aí para a gente resolver essa questão? Logo já deve estar, hein? Dei até 1º de outubro, creio que vai ter muitos... Vai ter. Muito programinha aí. Vamos falar a verdade. Já tem até um aplicativo que se coloca no celular para que o empregador de hora faça. E de cálculo de salário. Justamente. Porque é complicadinho, vamos falar a verdade, né? E assim, é importante também, tanto para o empregado como para o empregador, que tenha o controle de horário, entrada e saída, que pode ser manual ou pode ser eletrônico. Para o empregado doméstico, como não são tantos empregados domésticos, aquelas casas enormes, enfim, faz um controle de ponto manual, mas é importante que tenha esse controle, tanto para o empregado como para o empregador. Doutora Luciana, a gente está falando de pagamento. Duas questões que eu acho que... Como é que... você falou do pagamento, por enquanto, no GPS, né? A gente sabe que vence todo dia 15, né? Esse vencimento dessa guia vai continuar sendo no dia 15? E se extrapolar as alíquotas, os valores, vai ter dedução de imposto de renda? Como é que funciona? Isso, boa pergunta. O pagamento da guia GPS para o empregador, uma outra coisa bem importante, o responsável pelo pagamento é o empregador doméstico, é o patrão. Então, é ele que tem que pagar, ele tem que registrar a carteira de trabalho da sua empregada. Só o registro
Apenas o registro não tem valor. Junto com o registro, ele tem que fazer a guia GPS e pagar todo mês até o dia 15. Se passar do dia 15, ele vai ter multa em cima daquele valor. Multa e juros em cima daquele valor. Agora, uma coisa importante, já assim, indo para o lado do empregado. Mesmo que o patrão não pague a guia GPS, a sua contribuição social, o seu INSS, o empregado ele não pode ser prejudicado pelo não pagamento das contribuições pelo patrão. Porque pode acontecer, o patrão registra a carteira e não paga a guia GPS. E aí o empregado chega no momento de pedir um benefício, seja por causa de um problema de saúde, um auxílio-doença, ou chega na hora de se aposentar e vê que não houve o recolhimento. Ele vai pedir os carnês para o patrão não tem. Isso ainda tem um perigo, porque se ele retém aquela alíquota, é 8% que é do empregado, tá, e não recolhe, isso é uma apropriação indébita. Sim. E é um delito, né, que vai passar lá para a lei penal. A alíquota do empregado, ela não mudou, ela continuou da mesma forma. Então, o patrão, além de pagar os 8% dele, se o empregado tiver no salário mínimo, ele vai pagar mais 8% da cota parte do empregado. Esses 8% do empregado, ele tem que ser descontado do salário. Então, se o empregado recebe R$ 788, que é o valor do salário mínimo hoje, o empregador, o patrão, ele vai pagar 8% de 788 com relação ao INSS, mais 8% que vai ser a parte descontada do 780. Deduzida dessa folha de pagamento desse empregado. Isso, então o empregado vai receber R$ 788 menos 8%, porque é a parte dele. É a parte dele. E se o patrão descontar e não pagar, aí apropriação indébita. E se o patrão pagar o salário inteiro e não descontar, ele vai ter que pagar em dobro. As empresas fazem isso com muito costume e normalmente não acontece nada. Mas pode ser que um de nós, cidadãos comuns, como empregador doméstico, se fizer a retenção desses 8%, pode ser que venha a sofrer uma sanção penal no futuro. Né? É bom alertar. Só um alerta, eu acho que acaba não acontecendo nada por causa até de uma multa que tem na própria CLT que diz que ele pode pagar isso até com as verbas incontroversas que são pagas na primeira audiência. Então, se ele deposita, ele não está incorrendo na apropriação indébita vamos colocar dessa assim, contribuição. Desta contribuição. E com relação ao imposto de renda, tem a dedução? Tem a dedução. Integral ou só até o salário? Continua a dedução da forma que era. A dedução do que se paga de salário para o empregado doméstico, continua a dedução para o patrão, para o empregador. E as diaristas, doutora? As diaristas têm uma deriva? Então, nada de legislação para elas? As diaristas, então, ficou agora sacramentado que até 2 dias por semana, diarista. Diarista não tem direito, não tem carteira registrada. Aí, a diarista que quiser integrar ao rol das pessoas protegidas pelo INSS, quiser ter a proteção do INSS, fica aqui uma orientação que elas devem recolher por conta própria o carnê GPS, só que ela vai recolher na forma de segurado facultativo. Segurado facultativo. E vai ter a mesma proteção de auxílios? Ela terá a mesma proteção que os outros segurados. E aí ela tem várias formas de contribuir. Se ela quiser contribuir com um valor superior ao salário mínimo, ela vai recolher 20% sobre o valor que ela optar recolher. Então, sempre assim, a pessoa pergunta, eu quero me aposentar com R$2.000. Por quanto eu tenho que recolher? Se você quer se aposentar por R$2.000, você tem que recolher pelo menos por R$2.000. Aí, quanto que se recolhe? 20% sobre esse valor. Aí entra a alíquota menor, que é de 11%, para aquela pessoa que for recolher sobre um salário mínimo. Então, você diarista, que você está fora de proteção social e você queira ter essa proteção, pensando no seu futuro, prevenindo o seu futuro, a Previdência Social é isso. Então, você pode recolher 11% sobre o salário mínimo. E ainda,
Aí não entraria diarista, porque daí já entraria a dona de casa. Exatamente. A dona de casa ainda poderia pagar 5% do salário mínimo. Exatamente. E até aproveitando para complementar, tem que deixar bem claro para essa empregada doméstica que o seu salário que você está contribuindo não é o salário que vai ser do seu benefício. Porque aí entra uma série de fatores na hora do cálculo dele, para essa renda mensal inicial. Uma coisinha que me ocorreu agora. Por essa definição de tempo, uma diarista, ela pode ser diarista numa casa e pode ser empregada doméstica em outra, com contrato? Pode. Ou pode ser empregada em 2 casas, desde que ela trabalhe 3 e 3. Ou ela pode trabalhar 3 dias numa casa e 3 dias na outra. É possível. Com 2 contratos de trabalho. Sim, é possível. E pode trabalhar com contrato com 3 dias e pode trabalhar diarista com outro contrato, ali sem contrato, obviamente. É possível. Voltando nessa questão do simples, que eu acho que é o que dia 1 veio como uma grande dúvida, nós falamos até então de guia. O simples também vai ser uma guia, e nem um carnezinho laranja, ou vai ser diferenciado? Então, é tudo uma coisa que está por vir. Então, acredito eu que vai ser como Simples Nacional, que seja uma guia, sim, não como o carnê GPS, porque o carnê GPS a gente compra em qualquer papelaria. Do Simples Doméstico vai ser, creio eu, porque ainda não está regulamentado, mas assim como o Simples Nacional, vem uma guia onde vem toda a tributação naquela guia. É como se fosse uma guia GPS, uma guia única, onde paga todos os tributos com relação ao empregador. Isso é a coisa boa da história, pela facilidade que vai trazer. Não, eu estou até fazendo essa pergunta para a doutora Luciana, porque cogita-se, né, uma coisa assim que eu acabei lendo, e eu até para confirmar, né, para ver se a gente corrobora desse mesmo entendimento do que vem lendo a respeito desse simples, que parece que vai ser um eletrônico e através da Caixa Econômica Federal. Então, até para as pessoas ficarem atentas, dessa forma que a gente vai ter que acabar caindo nessa forma informatizada de recolhimento. Eu acho que é interessante, quando for em outubro, a gente ter novamente essa conversa aqui para a gente estar esclarecendo o que ficou definido ao nosso público para orientar. Porque isso daí vai ser obrigatório, a pessoa vai... E assim, seja... Já fica pessoa convidada para quando esclarecer, porque na verdade pode ser que esclareçam até antes, né? Sim. E a gente não tem... outubro seria o tempo máximo para regulamentar, né? Sim, até 120 dias. Agora, doutora, você falou que houve uma mudança no índice de contribuição. Essa mudança foi pequena, mas houve menos arrecadação. Isso vai trazer algum prejuízo, de alguma forma, para a doméstica quando ela se aposentar ou não? Não, nenhum prejuízo vai ser... a doméstica vai ter nessa diminuição de alíquota. Porque o que vale é a base de cálculo. A base de cálculo é o salário que ela recebe. Isso daí não diminuiu. O que diminuiu é o valor que vai para o cofre da Previdência Social. Ela não vai sofrer prejuízo no valor da sua aposentadoria. E é importante esclarecer, porque é uma pergunta cotidiana que a gente tem. Mas a empregada doméstica só tem direito de receber um salário mínimo? Só tem o direito de me aposentar com 65 anos? Ela tem o mesmo direito das aposentadorias do trabalhador urbano. Os mesmos. Se ela receber um salário maior que um salário mínimo, na hora do cálculo da aposentadoria dela, ela pode sim receber uma aposentadoria com valor superior ao mínimo. Certo. Não está limitada nesse valor. Então, ela não tem prejuízo com essa diminuição. Na verdade, eu sempre vejo que o empregado doméstico sempre fica atrás dos direitos trabalhistas. Eu acho que agora tivemos um avanço. Né? Ela, pelo menos, está mais ou menos equiparada aos trabalhadores de uma forma geral. Doutora, que pena, né? Passa muito rápido, né? Chegamos ao fim, doutora Luciana. Passo a palavra para suas últimas considerações e depois já vou me despedir aqui do telespectador. Tenham uma boa semana, muita paz, muita saúde, muito sucesso aí no que vocês empreenderem. Doutora Luciana fará as últimas considerações e eu passo a palavra para o doutor Clóvis também se despedir. Passa muito rápido, quando a gente começa a falar de um assunto assim, a gente se empolga, né?
Então, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para que sempre que preciso, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Foi muito esclarecedora a sua participação. Agradeço mais uma vez a equipe técnica, ao Fernando José, ao Fábio Mantovani e ao nosso chefão geral, Geraldo Júnior. Obrigado e até a próxima.